Depois de 3 anos em tramitação na Câmara dos Deputados, foi aprovado nesta semana o projeto do Marco Civil da Internet, a chamada Constituição da Rede Mundial de Computadores no Brasil. Apesar das divergências entre políticos da situação e da oposição, o Marco Civil tem recebido elogios por quem trabalha na área. A partir de agora, os usuários e provedores de computadores que acessam e permitem o acesso à internet no Brasil passam a ter direitos, deveres e garantias. O Senado aprovou o texto que vai ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. As discussões entre deputados federais e senadores foram mais pela pressa na aprovação do texto do que propriamente pelo conteúdo. O especialista em tecnologia, Antônio Borba, fala sobre o que o Marco Civil da Internet tem de bom e de ruim. Não vi nenhum ponto contra. Na verdade, muitas pessoas estão criticando o Marco, elas não têm nem conhecimento do que se trata. O Marco trata apenas de regulamentar algumas situações que já são corriqueiras em decisões judiciais. Elas apenas deixam claro, até face a uma certa ignorância de forma geral de principalmente pessoas que não conhecem a fundo a internet, na questão da legislação a respeito. Ou seja, o Marco, ele visa evitar erros de julgamento por parte de magistrados mesmo e determinar realmente a lei que deve ser seguida, que deve se aplicar a casos que acontecem na internet. Mas o Marco Civil é muito coerente, e, na minha opinião, ele só traz benefícios. Pela regulamentação aprovada em Brasília, os provedores de acesso ficam proibidos de privilegiar um usuário ou vender pacotes diferenciados de serviços. As empresas não podem armazenar informações sobre as páginas acessadas pelos usuários. Elas também não podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por terceiros. As empresas que atuam no Brasil, mesmo com sede em outros países, deverão respeitar a legislação nacional. E se houver vazamento de informações, a responsabilidade sobre isso será dos provedores de acesso. O especialista Antônio Borba destaca a neutralidade da rede como uma vantagem brasileira em relação a outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, não há neutralidade da rede, né? Deixando claro o que é isso. A neutralidade é a questão de que todos os provedores de serviço devem trafegar na rede com total liberdade, sem restrição à velocidade de acesso. O que acontece, por exemplo, em países como os Estados Unidos, é que alguns serviços que exigem muita velocidade da rede, por exemplo, o streaming de vídeos praticados por empresas como a Netflix, eles exigem uma velocidade, uma transferência de dados muito grande da rede. Então, determinados provedores de acesso estavam restringindo a velocidade a esse tipo de serviço, até como uma forma de vender os seus próprios serviços para o usuário. Apesar de abrangente, o Marco Civil da Internet deixou alguns pontos importantes de fora. Uma coisa muito difícil de colocar como lei, eu acho que ficou de fora, foi a questão de punição a ataques a servidores, a ações de hackers, etc. Isso é uma coisa assim que seria bastante ampla. E a gente poderia falar de inúmeros fatores aí que exigiriam um intenso conhecimento técnico. Então, eu acredito que isso fica uma coisa um pouco mais difícil de colocar, não consta especificamente no marco, e esse tipo de prova exige um conhecimento muito apurado. Repórter Marco Acef para o Agora.